Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o podcast, seu podcast semanal. Eu acho que eu estou nervoso, né? Porque eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa extraordinária, uma multicampeã. Vocês não fazem ideia. E ela está aqui hoje porque ela acabou de ser campeã dos 80 km da La Mission Brasil 2024. E ali eu estava entrevistando todos que chegavam. E quando eu fui entrevistá-la, ela disse: "Oba, até que enfim você vai me entrevistar, né? Eu esperava por esse momento." Eu falei: "Poxa, mas por que você não dá um pulinho até São Paulo? Você é só pegar um avião, vai chegar em São Paulo e a gente grava." E ela está aqui hoje. Ela é ultramaratonista, já esteve representando o Brasil em mundiais. Ela é nutricionista, olha a polêmica, atleta vegana. Seja bem-vinda, Mariana Scarpelli. Ailton Zulu, que honra! Que honra! Eu só assistindo de casa o podcast, falei, uma hora eu tenho que sentar nessa cadeira aí. E deu certo. A honra é toda nossa. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanhas do Brasil. Sempre no mês de março, centenas de corredores reúnem para esse grande desafio. Nas distâncias de 10 e 23K. Você precisa conhecer igt23k.com.br e usando o cupom Na Montanha 10, você tem 10% de desconto no valor da inscrição. Acesse lá. Eu vou começar já numa corrida de 100 metros, veloz. Falam por aí, eu sempre escuto o pessoal falar, né? E aí eu trago para cá para o podcast. Vegano não tem força. Como que corre? Pois Não é. come carne, né? Como que corre, Mariana, nutricionista? Como que corre, né? Conta pra gente, é o segredo. Então, como eu falei até outro dia, essa semana fiz um videozinho que não importa de onde vêm as famosas proteínas, né? Pro nosso organismo não importa se vem do animal, se vem dos vegetais. Todos os alimentos têm proteínas, tem os aminoácidos que formam as proteínas e nos dá força. E alimento tem caloria, então todos os alimentos, seja batata, arroz, feijão, brócolis, frutas, tem caloria. A gente precisa de caloria, precisa de carboidrato principalmente. E os vegetais têm muito carboidrato e o corredor precisa disso para correr. E é isso. Não Olha, falta. Não falta, né? Existe muito mito, né? Muito. Mas também isso está enraizado na nossa cultura, da Sim. forma que a gente foi ensinado, né, Mariana? Sim. A gente, hoje, ainda bem assim, a ciência está nos provando que isso é mito mesmo, e a gente tem muitos corredores aderindo, às vezes nem ao veganismo em si, mas pelo menos em época de competição, a gente tem muitos corredores aderindo a uma dieta à base de plantas para poder ter um melhor desempenho, uma melhor recuperação, porque isso é comprovado mesmo em muitos estudos, que o atleta que acaba aderindo a essa dieta mais voltada para o consumo de vegetais, ou 100% vegetal, que é o meu caso, tem uma recuperação muscular melhor, tem menor incidência de doenças adversas, então tem o peso controlado, então tem menor risco de aumentar o peso, e o corredor precisa estar mais leve para poder ter melhor performance, tem menor risco de ter uma pressão arterial, de hipertensão arterial, de ter problemas cardiovasculares, de ter diabetes. Uma coisa que eu falo assim, se você tem uma alimentação saudável, você pode comer carne ou não. Porém, a gente observa que corredores que são vegetarianos, veganos, têm uma saúde melhor. Então, acaba tendo uma longevidade maior. Então, a tendência dele ficar mais tempo no esporte que ele ama é maior se ele aderir a uma dieta vegana, porque a saúde vai ser melhor, né? Porque a dieta faz bem para a saúde de forma geral. E o corredor, né, principalmente corredor de longa distância, os estudos mostram que há uma tendência a ter um entupimento das artérias por conta do enrijecimento das artérias, do aumento do músculo cardíaco, né? E quando a gente come mais gordura saturada, isso piora. Então, comendo muito ovo, por exemplo, que é a dieta do atleta e corredor, principalmente, comem muitos ovos. Conheço pessoas que comem 20 ovos por dia, né? E aí, isso
prejudica mais ainda, aumenta a incidência de ateromas, né? E aí vem a dieta vegetariana, vegana, para melhorar esse quadro. Então, dá uma maior longevidade ao corredor. Então, mesmo pensando, não é que pode não aumentar a sua performance porque está ali. O corredor come carne pode correr tão bem quanto o corredor que é vegano e vice-versa. Mas o corredor vegano tem uma tendência a ter uma performance melhor porque a longevidade dele é maior, porque a saúde é melhor por conta da dieta dele, que acaba sendo mais livre, né, de produtos que vão agredir o organismo dele em relação a essas doenças adversas aí por conta da alimentação, né? Então, faz total sentido se a gente pensar nisso. É verdade, total sentido. Eu estou aqui praticamente com o seu TCC. Tem 4 folhas aqui, tem mais umas fichinhas. Eu acho que a gente vai ficar até amanhã cedo, né? Você só vai embarcar amanhã para Paraty, vai lá correr a UTMB 58K, a campeã dos 35 em 2023. Sim. E vai ter uma experiência diferente, né? Segunda participação nessa prova, né? Segundo ano da prova, acho que vai ser ainda mais grandioso que foi ano passado. E tô ansiosa pra caramba, já posso falar que a ansiedade já tá batendo. Os 35 foi muito incrível, foi super rápido, eu fiz muito mais rápido do que eu pensei que eu poderia fazer a prova. Eu sei que o 55 também é uma prova relativamente rápida, mas é diferente. A gente vai pegar trechos com mais trilha, vamos subir o pico mais alto de lá. Esse ano a gente vai chegar até o topo lá da Macela. É uma distância mais concorrida, então eu acredito que eu vou estar mais pressionada ali no 55. Campeã dos 80K da Missão. Né? Você fica chama mais atenção, mas tudo bem, estamos lá. E aí que é legal, né? Eu acho que é legal ter essa competitividade. Eu acho que vai ser bem divertido, assim. Vai ter um monte de meninas lá alinhando junto comigo, que são minhas amigas também, e tá tudo certo. Agora, uma curiosidade. Quem é que faz essas escolhas? O seu marido ou o seu treinador? Das distâncias? Eu. Você? Sou eu, né? Nem o marido, nem o treinador, que é a mesma pessoa. A mesma pessoa, né? Mas... O Luiz Fernando está aqui presente no nosso estúdio hoje, junto com a Mariana Scarpelli, treinador e marido. Sim. Ele só, na verdade, acata as minhas loucuras, assim. Eu falo para ele, na verdade, assim, eu respeito a opinião dele, né? Como treinador, eu falo, olha, eu quero fazer tal distância. Você acha que dá? Que nem para os 80 da La Mission, por exemplo, eu estava inscrita nos 55, até 3 meses antes da prova. E aí, por conta dos meus treinos e volume, eu mesmo que não é os 80 é uma distância longa, mas às vezes nem é uma distância tão longa, eu preciso de bastante volume para render bem na prova, eu gosto de correr bastante na semana para poder me sentir segura na competição. E aí eu falei para ele, eu estou querendo mudar para os 80, o que você acha? Você acha que é viável? Faltam 3 meses para a prova, vai dar? Ele falou, não, dá. Vamos ajustar alguma coisa ali no seu treino, mas você está bem preparada, você vem de uma sequência boa de provas e de treinamento. Acho que dá. E deu certo, né? Então, é isso. Eu ponho a loucura lá no papel e falo para ele, dá certo, e aí vamos embora. Acho que, olha, não teve uma vez que ele falou para mim, olha, não, melhor você repensar, vamos mudar isso. Ele respeita o que eu quero fazer e ajusta. Assim, ele é assim com os alunos dele, mas assim, eu tenho a vantagem, obviamente, que é 24 horas ali, então qualquer coisinha ele me dá um pitaco ou eu peço também a opinião dele, assim. Às vezes ele até se enche, tá? Eu falo, pô, você já olhou meu treino aí? Quero que você veja. Ó, acabei de fazer o treino, baixei lá no Strava, falei, olha meu treino, vê como é que foi. Ele, calma, eu tô trabalhando aqui. Não dá. Eu falei, mas você tem que trabalhar comigo também. Ô, Luiz, o negócio pra gente não é fácil não, viu, Luiz? Eu imagino. Treinador já não tem vida fácil. E tendo ali em casa uma competidora como essa, eu imagino que você... E nutricionista dele também, né? Ih, aí sou atleta dele, nutricionista dele. Meu Deus. Cobro o treino, que ele tem que olhar meu treino, e cobro dele comer direito também. E de ter virado vegano, né? Sim, eu sou vegana há 12 anos, ele é vegano há 10 anos. Então, 2 anos depois, ele se tornou vegano por minha conta, assim. Total influência minha. Eu tenho curiosidade, assim, de imaginar, apesar que a Gabi, minha filha, está entrando nesse mundo aí já tem uns 2 anos, mas ela é vegetariana, que ainda come derivados. Come leite e ovos. Leite e ovos, né? Vegetariana.
E eu tenho uma curiosidade de saber como que é essa rotina alimentar, né? Desde o café da manhã, o que come. Não tô Como pedindo vive, receita. o que come. Não estou pedindo receita, mas eu tenho uma curiosidade, porque, hoje eu fui no mercado, comprei algumas coisas, aí fui lá, comprei um queijo, aí comprei um presunto. Eu não como carne vermelha, mas as porcarias derivadas da carne, basicamente todas. E aí, como que é a rotina? Então, pra gente acaba sendo muito natural, porque como a gente já vive esse mundo há alguns anos, então, pra gente é normal, é uma rotina normal. Então, pensando no básico. De manhã a gente toma leite com café, o leite é vegetal, então de base vegetal, aí ou de coco, ou de aveia, de castanha, né? Tem diversos leites vegetais. Soja, né? não. Soja até sim, é que assim, quando você experimenta outros sabores, o de soja fica ruim. É. Então, eu particularmente não gosto muito de leite de soja, assim, salvo algumas marcas aí que fica mais gostosinho, mas que nem a gente faz em casa o leite. Então, eu gosto muito de fazer o leite de coco em casa, na verdade o Luiz até que faz. Uso o coco ralado, batido com água, uma água morna, depois é só coar e tá feito o leite. Sério? Não tem segredo. Olha que receita maravilhosa. Vou começar a fazer. Tranquilo. E assim, e combina com tudo praticamente, com café, bater com chocolate, fazer uma vitamina, com tudo. Tudo que você usaria o leite animal, você usa o leite vegetal. Então, pra gente, acaba virando uma rotina. Aí, eu, por exemplo, eu gosto de bolacha de arroz, com pasta de amendoim, que é coisa que todo mundo gosta, né? Praticamente, né? Bolacha de arroz, pasta de amendoim, banana. Eu como bastante, tá? Pode não parecer, mas eu como muito, porque eu gasto muito. Como pão também. A maioria dos pães de forma são veganos, salvo alguns que têm leite, mas a maioria é vegana, é só ler o rótulo. Então, pão integral, que eu gosto. Aí, o queijo. Eu gosto muito de fazer pastinhas em casa. Então, eu faço uma pasta que sempre tem lá em casa e passo muito para os meus pacientes, que eu oriento muitos atletas e pacientes também que não são atletas. Requeijão de semente de girassol. Nossa. Semente de girassol, deixada de molho, depois batida com um pouquinho de azeite, temperos e pronto, vira uma pastinha, tipo um requeijão, põe no pão, fica uma delícia. Então, E eu perdendo as sementes lá em casa, então, eu tenho lá. Então, é o substituto do queijo, do requeijão, por exemplo. Mas tem também, não quero fazer, eu posso comprar. Tem requeijão hoje de mais ou menos o mesmo valor de requeijão à base de leite de vaca, você encontra requeijão à base de castanha, à base de coco no mercado. As versões vegetais, né, veganas. Então, seria isso. O pão com o requeijão caseiro, bolacha de arroz, leite com café. Quando eu faço treino mais puxado, treino longo, eu gosto de acrescentar uma proteína. Não porque me falta, mas eu preciso de calorias a mais nesse dia. Então, eu gosto de acrescentar... Aí eu uso proteína vegana, que é a base de ervilha ou de arroz. Aí eu bato com água de coco... com banana e ponho sementinhas. A gente, vegano, vegetariano, aprende muito a usar sementinhas que, na verdade, todo mundo deveria usar, não só veganos e vegetarianos, mas semente de linhaça, de chia, que negócio de fazer tapioca também. Tapioca eu misturo com semente de chia, goma de tapioca, e aí ponho pá de amendoim e banana. Pronto, café da manhã ótimo, com proteína ou com café. Aí almoço. No intervalo, frutas. Gosto muito de frutas. Almoço, o básico, arroz, feijão, abóbora, ele fica louco comigo. Eu chego a ficar com a mão, laranja de tanta abóbora que eu como. Cabotiá, estou louca por cabotiá, como praticamente todo dia. Delícia. Então, arroz, feijão, cabotiá e salada. Muita salada, alface roxa, rúcula. Adoro isso. Que mais? À tarde, mais ou menos igual ao café da manhã. E à noite, ou igual ao almoço, ou uma massa, dependendo como, um macarrão com molho. É isso, assim, é uma alimentação normal. A única coisa, eu não como carne, né? Os ovos e frango, peixe e leite de origem animal, mas aí eu aumento a quantidade de comida que eu como. Então, tem muitas pessoas que erram, não têm uma orientação adequada ou não se orientam e fazem por conta. Então, vou virar vegetariano. Aí, come lá arroz, feijão, bife e uma salada. Eu vou virar vegetariano, tirei o bife. Continua comendo a mesma quantidade de arroz e feijão que comia antes, quando comia o bife. Não dá, né? Você tem que ou dobrar a quantidade de feijão ou triplicar a quantidade de feijão até. Porque senão você vai ficar com fome, vai faltar nutrientes, aí você vai falar, putz, a dieta vegetariana tá me fazendo mal, tô ficando fraco. E não é a dieta vegetariana, é você que não soube aumentar a quantidade calórica que você precisa em substituição à carne que você tirou. Entendeu? Então, é isso. Mas, assim, o que eu como é comida. Assim, pensar em tudo que você come que não
tem carne, é o que eu como. Tem até, na internet, tem vários gráficos legais que ilustram bem isso, assim, a gente não usa mais pirâmide, mas tem gráficos da dieta vegetariana, então tem lá muito alimento, muito. Então, grãos diversos, porque tem feijões, a gente tem centenas de tipos de feijões, ervilhas, grão de bico, soja mesmo das várias formas, tofu, leite, né, missô, tudo coisa que você pode começar a usar, né? Assim, que às vezes a pessoa que comia carne não tinha hábito, mas aí tira a carne, poxa, eu preciso aumentar o meu rol aqui de alimentos. E aí começa a descobrir outras. Eu mesmo falo que eu sou nutricionista desde 2006, mas eu me tornei vegana em 2012. Foram 6 anos aí que eu era já nutricionista, mas não era vegana nem vegetariana. E aí eu falo que eu me tornei uma nutricionista melhor depois que eu me tornei vegana, porque expandiu o meu conhecimento sobre os alimentos. Porque eu era bem engessada no tradicional da alimentação e no que a cultura, né, em geral, segue. E aí, quando eu virei vegana, eu expandi. E até a minha orientação para os pacientes melhorou muito, porque aí eu botei mais a mão na massa em relação a preparar o meu próprio alimento, porque vegano não é caro se eu consumir as coisas que eu tenho em casa e preparar em casa, né? Então, eu aprendi a fazer as coisas e aprendi a orientar melhor as pessoas em relação a isso. Então, me ajudou de todas as formas. E é isso, a gente expande o nosso conhecimento, assim. Bem interessante. Mas eu estou aqui pensando, você falou assim, eu como tudo que você come que não tenha carne. Não, você não come tudo que eu como, não. Eu tenho certeza que você não come bolo quase todos os dias. Olha que eu não todo dia, mas como bolo. E dá para fazer uns bolos veganos bem gostosos, viu? Doce. Não como sem... assim, eu fiquei 2 anos sem comer açúcar. Sério? Nada de açúcar, nada. Mas não por ser vegana, não porque eu quis fazer uma experiência comigo de... Vou tentar para reduzir o meu paladar por doce. Não que eu era louca por doce, nunca fui muito louca, mas vou fazer. Assim, o açúcar que eu consumi era das frutas, açúcar na tâmara, né? As frutas secas. Então, usava para adoçar alguma coisa com tâmara batida, fazia tipo um gelzinho de tâmara para poder pôr em alguma vitamina, alguma coisa, adoçava com banana. Foram 2 anos. O Luiz ficou maluco, porque é abstinência de droga, né? Praticamente. Tirar o açúcar total, abstinência, assim. Fiquei por uns 2 meses, fiquei louca. Muito louca. Depois vai normalizando e assim, tranquilo. Hoje eu como até por conta da competição, você precisa de uma energia rápida. Então, você precisa... Não açúcar branco. Açúcar branco, é raro, assim, eu comer um doce que tem açúcar branco. Lá em casa, a gente usa muito o mascavo e o demerara, que eu gosto bastante. Mas, assim, hoje já consumo. Então, um chocolate que tem açúcar, né? Algum docinho eventual. O bolo que eu faço, que tem várias receitas de bolo vegano, eu coloco o açúcar demerara ou mascavo. Mas antes eu fazia uns bolos sem açúcar. E é isso, fui acostumando o paladar. Só que isso me ajudou, esses 2 anos de uma certa loucura aí de tirar o açúcar, me ajudou para hoje não exagerar. Então, se eu como, sei lá, um brigadeiro, que existe brigadeiro vegano, que é doce, a base lá de leite condensado de coco, por exemplo, que tem, ele é bem doce. Eu como um pedacinho, eu estou satisfeita. Não consigo comer inteiro, porque já desacostumei de comer muito doce, entendeu? Então... é legal isso. Mas talvez eu não coma outras coisas que você come também. Muita bolacha, não sei. Né? Pão. Como pão, mas talvez não tanto, assim. Por exemplo, eu gosto de pão branco. Quem não gosta de um pãozinho francês? Meu Deus. Todo mundo. Hoje mesmo a gente comeu, porque pão de São Paulo é uma delícia, assim. Eu sinto falta do pãozinho de padaria de São Paulo. É diferente. Não sei se é o litoral que não deixa o pão ser tão gostoso como o pão daqui. Então, eu comi o pãozinho. Mas é uma coisa que eu já não consigo comer todos os dias. Né? Então, eu prefiro ficar mais no integral, até porque aí o intestino já não funciona tão bem se eu fico no pão branco. Mas como é bem normal, é isso, só tiro a carne, o ovo e o leite. Eu pesaria uns 20, 25 quilos a menos. Com certeza. Porque eu tenho consciência que E aí você ia se surpreender, porque você ia comer em grande quantidade e ia continuar perdendo peso. Porque isso é psicologia agora, tá? Nós vamos falar de nutrição e é psicologia. Eu como
como se fosse usando a comida de forma afetiva. Essa necessidade de estar comendo, Mastigando toda hora. sem estar com fome. Sim, sim. Então a gente percebe que não é algo, uma necessidade, sim algo emocional. Isso é uma coisa que a gente trabalha também na nutrição. Eu acho que eu já sei, já encontrei a minha nutricionista, viu, Luiz? Já encontrei a minha nutricionista. Você vai ver o Zulu daqui 1 ano, magrinho, bonito, Vegano. pele bonita, sabe? Para ser vegano não tá tão difícil, é só tirar as porcarias. Já não gosto de carne vermelha, né? Então, tá fácil. Tem até para você comer de vez em quando, tem umas versões veganas aí do seu presunto que você gosta, da mortadela, tem as versões veganas. Não precisa comer sempre, mas de vez em quando dá para você comer para matar a vontade. E a filosofia, então, é essa, desembalar menos e descascar mais. O ideal, porque mesmo produtos industrializados veganos não são saudáveis, não todos. Tem alguns que são legais assim para consumir, até para viajar, é legal você ter alguma coisa prática assim. Mas a grande maioria é junk food. Não independe se é de origem vegetal ou não. Apesar que já saiu um estudo que fizeram uma análise, eu não lembro quantas pessoas usaram, mas assim, comeram junk food com carne, por exemplo, hambúrguer, né, hambúrguer industrializado e hambúrguer vegano industrializado. O malefício, na verdade, é ainda maior com o de origem animal, porque mesmo sendo junk food vegano, ainda não é tão prejudicial quanto o de origem animal. Tem menos aditivos, menos prejuízo à saúde do que se continuar comendo derivados, né, de carne, de leite. Mas o ideal é produzir mais em casa, voltar aos hábitos dos avós mesmo. Que você fala, os nossos avós comiam carne, tomavam leite, mas não tinham as doenças que a gente tem hoje. Mas eles tinham outro estilo de vida, produziam a própria comida, né? Não vinha muita coisa de fora, né? A gente perdeu esse hábito. É verdade. Mariana, você começou a correr em 2009, né? Sim. Então são 3 anos ali, vamos dizer assim, de vida louca. Na vida sem ser a vida vegana. Você consegue mensurar para a gente, dizer, né, mensurar isso e dizer para a gente a diferença em relação à atividade, né? Porque o que acontece normalmente, aquele marasmo, aquela falta de energia, nessa dieta desequilibrada, de muito açúcar, de muito, né, de muito carboidrato, você consegue dizer para a gente essa diferença? Quando eu comecei a competir mesmo, eu já era vegana, né? Competir para performance, treinar para performance. Nessa época que eu comecei em 2009, eu era a rata de academia, olha que loucura. Meu negócio era ficar fortona, queria ficar fortona. Eu lembro, eu tenho umas fotos até, eu tô forte aqui, tô com o braço, colchão. Você acha que eu tinha uns 10 centímetros a mais de coxa, imagine. E sempre fui magrinha, mas eu fazia bastante musculação, fazia muita musculação. E nutricionista, comia bastante proteína. Eu lembro barrinha de proteína, tal, não sei o que, na academia. Tava nessa pilha de academia. Era na época daqueles body systems da vida de academia. Não sei se você lembra, os body pump. Fazia umas 3 vezes na semana aula de body pump, né? E aí, na academia, me vieram com a ideia de por que você não faz uma corrida de 10K? Porque você vai bem nas aulas de spinning, você tem fôlego, olha que loucura. Vai pra corrida de 10K. Aí eu falei, né? Quer dizer, primeiro eu falei que não ia, porque eu falei, não vou conseguir correr de jeito nenhum, mas fui. Corri, fiz em 58 minutos, acho que foi os 10K. Meu primeiro 10K da vida foi uma corrida do Graac, aqui no Ibirapuera. Mas o que eu posso falar, assim, vai pensando, era uma época que eu estava com outro foco na vida, de fazer musculação, ganhar massa muscular. Quando eu virei vegana em 2012, ainda correndo por correr, corridas de rua, ainda não tinha uma alimentação tão ajustada, era vegana, mas não tinha tão ajustada para a corrida mesmo. Mas, assim, em geral, quando a gente muda a alimentação para o veganismo, né, você se sente com maior disposição, você dorme melhor, descansa melhor, então, naturalmente, a sua corrida rende mais também. Então, eu acho que essa é a principal diferença assim, que você sente. Mesmo que você não faça uma dieta específica para render na corrida. Então, hoje, eu calculo a minha quantidade de carboidrato, né, quanto eu preciso. Para Paraty, por exemplo, vai ter uma suplementação específica, mais líquida, por conta do calor lá e da desidratação que vai ser mais alta, por conta do clima na região. Não, só de você mudar, você já tem uma melhor performance, digamos, na corrida, porque você se sente mais disposto, né? Então, você tem um corpo menos inflamado, porque não tem ingestão de gordura saturada,
né? Então você acaba melhorando de forma geral. Então acho que essa percepção eu tive no começo, assim. Eu lembro que já vegana, a única corrida que eu fiz aqui em São Paulo foi uma em Guarulhos. A gente já morava em Guarulhos, foi meio para se despedir da cidade, assim. Que a gente é daqui da capital, mas a gente morou 4 anos em Guarulhos. A gente trabalhava na prefeitura lá. E aí eu falei, vou fazer uma corrida, era de 5K, lembra? E aí eu fiz essa corrida de 5K. Eu lembro que eu corri com uma regatinha vegana. Eu queria mostrar com orgulho que eu estava correndo vegana, nossa, tal. Mas foi legal. Corri os 5K, tal, terminei bem. Mas, na verdade, assim, naquela época eu falei, não quero mais correr. Mas era porque eu já estava de saco cheio das corridas de rua. É. Eu não conhecia corridas de trilha, nem sabia que existia corrida em trilha. Que loucura, né? É. Eu tô aqui ouvindo você e pensando, né? Como, Luiz, eu fui inteligente, eu acabei num programa só trazendo a nutricionista e atleta, tá vendo só? Otimizando aí todo o podcast, pacote completo. O pacote, né? Já que eu já conversei com a nutricionista bastante, agora eu vou conversar com a atleta agora, a Mariana Scarpelli. Mariana, você tem inúmeras conquistas em grandes desafios, em grandes provas, né? Conta pra gente o que levou você a ir para as longas distâncias. E já diante dessa pergunta, a gente sabe que o número de mulheres em longas distâncias é pequeno, justamente Sim. por causa da demanda de treinamento. A mulher ela não tem segurança para treinar, principalmente para fazer os treinos de montanha, que exige bastante horas, né? A gente sabe que é uma questão ainda longe de estar ideal. Fala para a gente. Então, eu hoje me considero até uma atleta privilegiada por morar onde eu moro. Se eu continuasse morando em São Paulo, eu não faria o que eu faço de treinar isso. Eu falo para todo mundo assim. Eu converso com a Paty Honda, por exemplo, que para mim foi uma grande inspiração para ir para essas distâncias maiores ainda. Falo para ela. E nós estávamos juntas lá na La Mission. Que, assim, eu não sei como ela consegue fazer os treinos e render bem ainda nas corridas longas, porque eu, morando em São Paulo, eu não conseguiria, não teria estrutura para correr, trabalhar e correr para treinar para as longas distâncias, ter o volume que eu preciso de treino. Então, morando onde eu moro, hoje eu moro na Praia do Rosa, lá em Santa Catarina, é um lugar relativamente mais seguro, né? Demorou um tempo, mas hoje eu me sinto de certa forma, segura para ir para a montanha. Então, eu tenho algumas companhias, às vezes até o Luiz não faz a mesma distância que eu, mas ele fica lá por perto fazendo um treino mais curto, mas eu sei que ele está lá perto. Ou, às vezes, não dá para ir, não. Então, eu vou sozinha e meto as caras. Mas dá, não tem perigo. Lá ainda é seguro para isso. Então, isso eu sou privilegiada e eu consigo fazer o volume que eu preciso. Mas realmente, assim, eu admiro demais as mulheres que ainda insistem, né, e persistem, tem que persistir para conquistar o seu lugar, né, nas longas distâncias, porque a gente sente falta, eu sinto falta, tem que ser mais concorrido, tem que ter maior número de atletas nessa distância e provar que mulher é forte também para as distâncias longas. Eu me apaixonei pelas distâncias longas lendo o livro dos Haramuris, dos Tarahumaras, o Nascidos para Correr. Como eu falei, eu não sabia que existia corrida em trilha. Aí um amigo meu, que hoje é meu amicíssimo, ele já era ultramaratonista, tinha sido triatleta, e aí ele me indicou esse livro. Eu estava nessa fase aí do limbo, que eu fiquei 3 anos sem praticar corrida nenhuma, fazia uns treininhos, porque já estava morando lá no Rosa, nas trilhas e tal, mas estava, não vou correr. Até algumas pessoas lá iam competir, fazer o Moto-Endu lá, que tem lá o Moto-Endu da Praia do Rosa, e eu vi o pessoal correndo e falei, mas vou fazer nada, eu não quero mais correr, chato e tal. E aí ele me falou, não, lê esse livro, você vai ver, você vai adorar. Não, eu li o livro acho que em 3 dias e falei, eu quero correr, mas eu quero correr longas distâncias. Fiquei, né, para desespero dele. Porque eu falei, eu tenho um treinador em casa, não vou atrás de outro treinador, você vai me treinar para as longas distâncias. Se vira. E aí, depois que eu li o livro, acho que uns 6 meses depois, ia ter uma prova lá na região, era um desafio de 25 quilômetros no sábado e 10 quilômetros no domingo. E aí eu falei, eu quero fazer esse desafio, correr 25 mais 10. E aí foi meu primeiro contato com corrida de montanha. Que aí foi que eu fiquei em segundo lugar. Na época até não conhecia, foi meu primeiro contato com a Jaziele, que agora vai comigo lá para a UTMB. A Jazi ganhou essa corrida na época e ela já tinha alguma experiência e eu fui lá e fiquei em segundo e me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer isso. E em meio a isso eu descobri uma forma de ativismo, de mostrar que eu, sendo vegana, podia correr também um esporte relativamente difícil, que demandava muita energia
e para provar para as pessoas que também dava sem comer carne. E aí vesti a camisa literalmente e comecei a treinar para isso. E aí foi 2017, depois disso não parei mais. Desde aquela época eu estou nessa loucura de treinamento e só aumentando. 2018 eu já fiz minha primeira corrida de 50 quilômetros. Então, podemos dizer aí que você está há 6 anos nas ultramaratonas, Sim. né? A sua maior distância foi os 80K da La Mission? Foi, eu tinha feito em 2019 ela já, né? Só que ela não era a travessia completa, mas eu tinha feito, eu lembro que até por ver a Paty Honda, inclusive, tinha ganho em 2018, acho que ela tinha ganho. E aí eu fiquei encantada, eu falei, nossa, eu quero fazer essa prova. E é bem doida, assim, eu tinha feito, sei lá, 1 ou 2 provas de 50 quilômetros e nem se comparava a dificuldade da La Mission, mas aí foi um planejamento de 1 ano. Fiz a inscrição em dezembro e comecei o treinamento desde janeiro e planejando todas as provas para finalizar em agosto com a La Mission. Aí eu lembro que me enfiei na primeira prova de Skyrunning lá, que foi Araçatuba, que não tem mais lá no Paraná, depois Perdidos. E aí, depois de Perdidos, era os 80 da La Mission. E aí fui para lá, me encantei. Falei, acho que muitas pessoas falam isso, né? Mas realmente Passa Quatro tem uma energia diferente, né? A Serra Fina tem uma energia diferente. E eu fui uma dessas pessoas que foi conquistada pela Serra Fina e falei, não, maravilhosa. Foi o ano que a Betinha foi campeã da prova. Betinha me passou subindo a Pedra da Mina loucamente. Falei, quem é essa? Eu não conhecia quem é essa mulher me passando aqui loucamente. E aí, né, eu fiquei em terceiro nessa prova, não tinha tanta concorrência, né? Fiquei 1 hora atrás dela na distância, lá na qualificação. E aí eu pensava comigo, não, eu ainda vou chegar nessa prova e vou ser campeã dessa prova. Não sei quando, mas vou ser campeã dessa prova. E foi assim, aí veio 2019, 2020, não voltei para ela, não me senti preparada. Depois veio... Não, 2020 não teve, né? Que foi a pandemia. 2021 também teve pandemia. 2022, volta de pandemia. Imagina, não estava nada preparada para a distância. E foi ainda o ano que eu fui para o Mundial, né? Isso, Mundial de Skyrunning. Na Itália. Aí era outro foco que eu estava. E aí, 2024, 2023, eu falei, não, acho que eu vou voltar para a La Mission, mas não estava preparada para os 80. Fui para os 53 o ano passado e ganhei os 53. E aí a formiguinha pegou, falei, pô, ganhei os 53. E aí esse ano que eu ajustei, porque é muito mental, né? Ajustei o mental ali, eu falei, acho que é a hora dos 80, acho que eu estou no momento... Porque é isso, eu venho do ano passado para cá, eu estou me sentindo uma fase muito boa de preparação mesmo, mentalmente, tá tudo ajustadinho, assim, o pessoal, para poder fazer os treinos adequados, conseguir ajustar a alimentação certinho, tá tudo encaixadinho. Então, do ano passado para cá, eu acho que por isso que veio assim o clique de tá na hora de voltar para os 80, entendeu? Então, e deu certo. Legal. Mas eu fiquei sabendo, né, conversando com o Luiz, que a sugestão da escolha para a distância foi por causa dos 8 mil em premiação do Pix. Né? Não. É sempre um incentivo, óbvio, né? A gente fica muito feliz que na época que eu fiz em 2019, eu fico pensando, né? Eu falo, gente, eu ganhei R$100. Caramba. Fiquei em terceiro lugar, ganhei um voucher da Salomon de R$100. Comprei 2 pares de meia. Caramba! Né? Olha a diferença. Dá para comprar alguns tênis, né? Que evolução, né? Aí, em 2023, no 53, aí já melhor a premiação, ganhei 4 mil e mais 2 mil da Salomon. Eu, fiquei feliz, que eu falei, nossa, foi a primeira corrida que eu vim fazer, gastei uma grana e saí no lucro ainda. Paguei o que eu gastei e sobrou, né? Então, eu fiquei feliz. E aí, claro, a premiação em dinheiro é sempre um incentivo, que eu acho que é uma forma de valorizar tudo aquilo que a gente treina mesmo, né? Porque é um gasto para treinar, um gasto para ter equipamento. Você sabe, é difícil apoio no Brasil para o esporte, valorização. Isso é um esporte que ainda está em cresceu já muito, mas ainda precisa crescer mais para as marcas valorizarem mais a gente, né? Investirem no esporte, investirem nos atletas. Então, premiação em dinheiro é maravilhoso mesmo. Mas não foi por isso, assim. Na verdade, foi pelo glamour dos 80 e me sentir preparada para a distância mesmo, sabe? E falar em preparada para a distância, eu tenho acompanhado você mesmo na UTMB o ano passado, ali chegou muito próximo do masculino. A gente sempre faz essa comparação.
para mostrar o quanto as mulheres são fortes. Sim. Né? A gente sabe que isso tem acontecido no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também tem muitas mulheres chegando no geral, né, das competições. O que você atribui essa força feminina, essa resiliência, principalmente falando em endurance? A mulher é mais tolerante à dor, né? É muito mais tolerante à dor. Então é isso. Eu acho que quando tá tudo encaixado, a cabeça tá boa, a tendência é se bobear a gente passar os homens até. Porque homem, se tem uma viradinha de pé lá no meio da trilha, sente uma dorzinha, ele já vai cambalear. E a gente vai. Eu me descobri muito tolerante à dor. Muito tolerante à dor. Nunca tive machucado sério, queda séria no meio de prova, nada. Mas, assim, eu me vejo muito tolerante, assim, até me surpreendo mesmo. Assim, eu lembro eu criança, sei lá, eu chorava porque caiu um chocolate na minha camiseta, né? E hoje não, hoje, sei lá, eu passo por uma trilha, tem um espinho, enfio um espinho no meu dedo, eu arranco o espinho e sigo correndo. Teve Cambotas, eu conto isso para todo mundo, eu desacreditei do que eu fiz, assim, no meio da trilha em Cambosa, uma abelha me picou. Eu senti o ferrão entrando na canela, assim, um pouco para baixo, no tornozelo. E aí eu senti, eu falei, não é possível, assim, eu olhei, tava a abelha ali, eu, filha da mãe, assim, arranquei a abelha. Aí, assim, eu falei, o ferrão tá aqui, mas não vou parar, porque eu tô competindo, não vou parar. Respirei fundo e continuei. Sei lá, depois do que aconteceu, não senti mais o ferrão, não senti mais a dor. E fui. Então, assim, eu me descobri muito tolerante à dor mesmo, e é isso, assim, mas eu acho que a tendência é as mulheres cada vez mais buscarem os homens, e hoje a gente vê, né, o ano passado eu fiquei em 11ª de 800 corredores que tinham nessa prova, fiquei muito feliz, assim, mas a gente já viu meninas chegando em 5º geral, né, junto com os homens, em corridas grandes, né, 5º, 6º geral, então, aqui no Brasil, então... E fora do Brasil, tem aquela moça que você curte um pouquinho. A Courtney Dauwalter, que é sensacional. Não sei se eu faria a distância que ela faz. Não sei se eu chego a 100 milhas. Não me sinto ainda ali no psicológico para 100 milhas. Vi o pessoal aí, acompanhei o pessoal na UTMB, admiro demais, mas porque o treinamento tem que ser duro para essas 100 milhas. Muito tempo de exposição e eu ainda não estou disposta a isso. Mas eu admiro pra caramba. É um exemplo, né? É um exemplo. Seguido. Eu sempre que eu estou nas provas, né, esse ano que passou eu não competi, estou de vez em quando fazendo uma provinha ali em 2024 agora, mas eu falei que daria um estudo de mestrado, a gente que é da educação física, sobre a resiliência feminina nas provas de endurance. Eu só vejo homens parados, com cãibra, com dor. Eu falo assim, eu acho que nessa minha longa carreira, talvez eu tenha encontrado 1 ou 2 mulheres em alguma situação difícil. Olha, eu já tive, que nem esse perdido de 2019, eu passei muito mal, muito mal. Estava um momento assim, é o que eu falei, a alimentação não estava ajustada, na época eu tomava anticoncepcional e ia descobrir que fazia muito mal para o meu desempenho e para a musculatura mesmo. Passei muito mal na prova, tanto estomacal quanto por não conseguir ingerir direito a alimentação. Tive muitas câimbras, eu lembro que eu me contorci, mas terminei a prova. Terminei assim, sei lá, eu queria fazer em até 7 horas, fiz em quase 9, mas terminei a prova, falei, não vou desistir. Tanto é que eu lembro, eu cheguei nessa prova até de mãos dadas com um rapaz que no meio do caminho ele me emprestou um dos bastões dele para me ajudar, a me apoiar, porque minha perna não ia mais. Ainda mais no final lá, quando era no Morro dos Perdidos mesmo, a prova no final, você ainda com a perna explodindo, você passava ainda por um lamaçal, assim, e eu me apoiando no bastão para poder passar o lamaçal e terminei a prova. Então, assim, eu fui me descobrindo muito resistente, assim, é bem isso, não paro. Eu falei, para parar, parei agora, foi a primeira prova que eu parei esse ano, na minha vida até agora de corredora, talvez virão outras, a gente não sabe, mas... Parei porque eu estava pensando na La Mission. Parei Perdidos, que eu fui lá para fazer os 50, e aí mudaram a prova por causa do mau tempo, ficou muito perigoso, um trecho que ia passar dos 50. Aí fizeram 2 voltas de 25. 2 voltas no mesmo lugar dá um bug na cabeça, né? E aí, assim, você terminava a primeira volta, você estava do lado da chegada. E aí, pensando que vou passar por tudo isso de novo, e estava um frio absurdo. Eu falei, meu Deus, a chance de eu ficar doente aqui e me machucar por tudo que eu já vi que está a situação dessa prova lá em cima,
tudo, né? Trechos bem perigosos, que é a característica da prova. Falei, não, paro aqui. E pensando, né? Não, meu objetivo do ano não é essa prova. Eu estava usando perdidos. Eu falo, prova é prova, não tem, é prova treino. Mas era uma preparação para chegar nos 80. Eu ia, né, como volume até. Eu falei, não, meu objetivo está lá, daqui a um mês, lá na La Mission. E ainda bem que eu parei, porque talvez eu não estivesse tão inteira para fazer o que eu fiz nos 80. Então, foi meu primeiro DNF aí, mas eu falo, foi bem consciente esse DNF, e não foi por me machucar, nada. Foi porque, não quero mais, não quero dar essa segunda volta, não. Tinha um objetivo maior, né, à frente. Exatamente. Mariana, nós chegamos no momento IGT. O momento IGT é o grande momento da carreira, da vida de um atleta. Qual que foi o seu momento IGT, assim, durante essa sua longa jornada? Acho que é bem recente, né? É a La Mission. Eu falo que escrevi quando eu fiz o post no Instagram que eu posso parar agora. Poderia parar, não vou parar, né? Porque empolga para fazer cada vez mais. Mas, assim, poderia me aposentar. Cheguei ao meu auge como corredora. Um amigo meu falou, é como se você tivesse passado em medicina em primeiro lugar na USP, né? Eu falei, pior que é. A sensação que eu tive como corredora foi isso, assim. Então, cheguei ao que eu queria, ganhei os 80K da La Mission. Então, foi o meu momento IGT, por enquanto, da vida aí. Podemos dizer que quem faz os 80 da La Mission faz qualquer prova aí mundo afora até 100 km, não faz? Eu acho que sim. É dura, não é? É dura. E esse ano estava ainda mais dura, porque estava um clima muito atípico lá, que não é o normal de Passa Quatro. Geralmente pode estar quente embaixo, mas lá em cima é mais fresco. E foi um calor, foi uma estufa o tempo todo, assim. Acho que, sei lá, 95% dos corredores, só o fantasma não sentiu. Que ele foi tão rápido, não deu tempo dele sentir. Ele é um fantasma. Mas os outros corredores todos, homens e mulheres, sentiram a desidratação, o calor extremo que estava. Foi bem atípico, assim. É isso. Me deixou ainda mais preparada para outras ideias que eu estou tendo por aí. Nos conte aqui é o local. Aqui é o local para você contar, dar spoiler. Tenho vontade de correr umas provas fora aí, né? Além dessas provas que eu fiz do Skyrunning, assim, mas tem umas Itália, provas que a né? gente. Mas tem umas provas pelo México, né? Na África. A Lica mesmo vai fazer esse ano o 100K lá da Cape Town, né? Eu falei para você vai para a prova que eu tenho muita vontade de fazer. Eu falei, vou esperar você me conta e quem sabe no ano seguinte eu vou para ver como que é. Mas é uma das provas que eu tenho muita vontade, a Cape Town. E também algumas provas pelo México, aí para quem sabe conhecer esse território dos Tarahumaras, que foram os que me inspiraram a correr longa distância. Cavalo branco. Então, vamos uma ver. Corrida sensacional. Para isso, né, Mariana, você vai precisar continuar correndo as provas aqui no Brasil, que agora tem uma nova vertente, que é da premiação em dinheiro, é algo novo para o trail. Juntar esse dinheiro, porque uma pergunta que eu sempre faço aqui para os atletas que chegam à seleção brasileira, o que é mais difícil? Conseguir a vaga para a seleção ou dinheiro para embarcar, para hospedagem, para comer? Aproveite e já faça essa pergunta a você. Eu te falo que eu estou pagando conta até hoje dos 2 mundiais seguidos que eu fiz. Meu Deus! Estou pagando até hoje o cartão que eu gastei lá, porque é isso, assim, infelizmente, né, não tem apoio. Mas era um sonho. O Luiz falou, não, a gente vai dar um jeito e você vai. É uma coisa que eu odeio pedir, mas eu consegui apoio de alguns amigos que descobri que eu era querida por algumas pessoas que eu nem imaginava e me ajudaram mesmo ali com grana. Outros me ajudaram nas rifas que eu fiz, de material que eu tinha em casa. Vendi meu serviço também, então fiz rifa. Na época a gente tinha uma pousada lá no Rosa, aí fizemos rifa de diárias, rifa de treinamento, rifa de atendimento, rifa de produtos que eu tinha ganho em corrida, rifa de amigos. Eu tenho apoio da Vegan Whey, né, que é uma marca de suplementos veganos de proteína, e aí eles me ajudavam, davam kits. Na época também uma empresa Novak, na época existia, e me deu queijos para sortear, eram queijos veganos maravilhosos de castanha. E aí também sorteei kits. Então, várias pessoas me ajudaram na época, assim, mas eu odeio isso, sinceramente eu odeio. Eu queria muito poder ir com meu próprio dinheiro, assim, mas é muito caro, né? É muito caro, porque o nosso dinheiro não vale muita coisa lá fora, então a gente tem que pensar tudo triplicado, quintuplicado, muitas vezes.
Então, mas é isso, assim. Agora, com as provas dando dinheiro, a gente consegue sonhar um pouquinho mais, assim. Não que, né, tá sobrando, mas dá para sonhar um pouquinho mais e pensar em bolar algumas estratégias, fazer algumas provas, né, X ali para juntar uma graninha para pelo menos ir um pouco mais tranquila, assim, né, para esses mundiais ou para uma prova específica fora que a gente quer fazer, né? É um grande avanço, mas ainda é pouco, porque a gente pode contar em uma mão quantas provas no Brasil Sim. reservam uma parte do que arrecadam para premiar esses atletas. E pensar a premiação que tem lá fora em comparação com o que tem aqui. Ainda a gente recebe 1/3 do que eles dão lá fora, né? É bem... A gente está distante, né? Mas já que você começou ali a correr, já tem um tempinho, como que você vê essa evolução, principalmente da corrida de montanha? A gente vê que o número de mulheres, a participação de mulheres em provas tem crescido e tem provas praticamente meio a meio. Tivemos agora a primeira Olimpíada com um número equiparado de homens e mulheres. Isso é um grande avanço, né? Sensacional, sensacional. E é isso, imagina, quando eu corri a La Mission, lá em 2000, acho que tinham 14 mulheres. Esse ano tinha, sei lá, 30 e poucas mulheres largando, né? Terminaram menos, mas tinham 30 e pouco largando. No ano que eu fiz, tinha 14. Eu já corri para algo que tinham 6 mulheres só no 50K. Hoje, 50K tem, sei lá, 50 mulheres, porque vai todo mundo para os 50, por exemplo. Né? Em provas menores, estou falando, não uma UTMB da vida que vai dar muita gente, né? Mas, assim, é um avanço absurdo. A gente tem uma prova que é um amigo nosso que organiza lá na Praia do Rosa, né? Agora de montanha, né? Não foi a de montanha que ele vai fazer a primeira edição, mas ele já fez 3 edições na de praia, que é pelas trilhas da Praia do Rosa, pega Garopaba também. Deu mais mulheres do que homens na prova. Eu achei muito legal isso, assim. Tem distâncias 25, 15, 5 quilômetros. E mesmo nas distâncias de 25, tinha muita mulher, assim. Né? Não eram só nas distâncias curtinhas, assim. Eu achei muito, muito legal. Está crescendo. A gente lá o Luiz mesmo, ele faz um grupo de... não é ligado à assessoria, é um grupo que ele criou para as pessoas locais se inserirem mais na montanha. Então, tem acho que de 24 pessoas que foi num dos últimos treinos que ele fez na montanha lá. Tinha, sei lá, 90% eram mulheres. Então, assim, muito legal. Até porque, claro, é em grupo, então as mulheres se sentem mais seguras para irem. E essa é a ideia também. E para as pessoas irem se conhecendo, né? Irem bolando fora desse treino, porque ele consegue marcar o treino, sei lá, a cada 15 dias, mais ou menos. Marcar, não, mas fora isso, agora você já se conhece. Então, pega esse grupo aqui, montem grupos menores e vão para a montanha. É isso, é fomentar mesmo a atividade outdoor, né? E que as mulheres se juntem também para... E uma coisa legal que eu estou vendo, assim, as mulheres mais unidas. Eu me sinto muito mais unidas com as minhas adversárias, digamos assim, que muitas hoje são minhas amigas, né? Até da gente ter ido viajar junto para Mundial, ou mesmo se juntar para ir viajar junto para as provas aqui. Hoje são minhas amigas, mesmo que a gente compete na prova. E tudo bem, que legal que a gente compete na prova, e é isso. Né? Eu fico muito feliz. Se não for eu que vou render bem na prova, que seja uma delas, porque estamos em casa, assim, né? E acho que essa união também ajuda para o crescimento do esporte. Acho que as mulheres não têm que se odiarem, muito pelo contrário, têm que se apoiar para estarem cada vez mais fortes, conseguirem se juntar cada vez mais, terem grupos maiores para irem para a montanha. É muito mais difícil acontecer uma tragédia ou acontecer um assédio se você está num grupo maior. Né? Então, que forme mais grupos femininos. Hoje a gente já tem alguns, né, se formando por aí, mas eu acho que cada vez mais, mesmo que não sejam oficiais, mas vamos juntar a mulherada do bairro que corre, vamos para a montanha e é isso. Falar em coletivo feminino era para estar presente aqui hoje ao meu lado como host, a Tamires Monteiro. Pois é. Mandou um abraço para você. Está numa correria danada. Ela vai estar lá, né, na UTMB. Vai estar na UTMB, vai correr, vai gravar podcast. Vai ter a loja da Trail Girls lá. Sim, sim. Ela está numa correria e ela falou assim, eu queria muito participar. Me Poxa, mandou ia ser muito legal. Pedindo desculpas. Falou, Zulu, não vou conseguir conversar com ela. Eu falei, a Mariana Scarpelli vai estar lá, tal hora. Você não quer ir? Ela falou, eu vou tentar. E aí ela mandou mensagem hoje que não daria. São
vários coletivos. Isso eu acho que é uma crescente. A gente... E que bom, né? Muito. Isso é muito interessante, né? A gente... É uma coisa que também está enraizada, né? De achar que as mulheres elas têm que estar enfiadas dentro de casa, as mulheres tomam conta da casa, as mulheres tomam conta dos filhos e os homens, né, podem fazer tudo. Eu acho que essa mudança, né, de rota e, na verdade, é uma conquista que já era para ter acontecido há muito tempo. Se a gente olhar a participação feminina em maratonas, é de 1984. Pois então, assim, é muito recente, né? Eu acho que é importante e essa energia e essa força de ter as pessoas ali lado a lado, que o trail acaba trazendo isso, é uma realidade, né? Isso é muito importante para o crescimento da modalidade, né? Sim, com certeza, com certeza. Não, e lá em casa, por exemplo, o apoio é total aqui para mim, assim, o Luiz. No fim, assim, eu tenho aqui a agradecer ele, porque eu não faria metade do que eu faço também. Além de morar num lugar mais privilegiado, ele segura muito as pontas, assim. Quando a gente estava com a pousada lá, em temporada da pousada, a pousada cheia, ele, não, vai fazer seu treino, porque, sei lá, você tem prova em tal data, vai fazer... Eu seguro as pontas, eu sirvo o café da manhã, eu cuido dos cachorros, porque além de a gente tem os cachorros, que eu te falei até que não consigo ficar muito tempo aqui, porque eu tenho os cachorros lá. Então, assim, ele segura muito as pontas para me dar esse apoio para eu estar lá, competindo, treinando, né? Então, tem que ter essa viradinha de chave mesmo e ter um apoio em casa, né? Claro, ele também está inserido no mundo da corrida, também faz parte da vida dele, mas mesmo se não fizer parte, eu acho que o marido, o namorado, dá o apoio, né? Porque eu tenho certeza que se fosse inverso, a mulher daria o apoio. Você vê mulheres torcendo pelo marido, mas será que a gente vai ver o marido torcendo pela mulher se ela estiver competindo? Né? Então, assim, precisa ter essa inversão ali, né? Digamos que nós evoluímos bastante, né, Luiz? Estamos numa evolução constante, mas ainda eu vejo que tem necessidade de mais homens dar esse apoio. Sabe onde que eu percebo isso, Mariana? Quando eu estou correndo e aí eu percebo a aproximação de uma mulher, normalmente eu encosto e deixo passar. Mas eu tenho relatos de alunas da minha assessoria que os homens não deixam passar. Eu tive uma situação de uma aluna em Terras Altas, que ela tomou uma cotovelada, pediu para passar, e o cara não deixou, e teve uma outra situação agora na La Mission, tinha uma aluna nos 15K, também pediu passagem, o cara meteu o bastão no pé dela. Que absurdo. Então, assim, ainda tem um machismo latente, enraizado em alguns competidores. Eu já falei para os meus alunos, se um dia isso acontecer com algum aluno meu, está fora da assessoria. Eu não penso duas vezes, porque não é uma cultura ideal e adequada, porque o tratamento, eu falo, cara, eu tenho o maior orgulho, assim, de verdade, né? E ver uma mulher correndo, eu falo assim, cara, eu tenho mais testosterona que ela, tenho mais força. Olha o meu tamanho, olha o seu tamanho, Mariana. E uma coisa que precisa mudar, eu aqui, como hoje, por conta dos resultados que eu tenho, muitos me conhecem. Então, me dão passagem, porque a Mariana está vindo, a Mariana está na frente, ou sei lá, é uma das primeiras colocadas. Tal. Mas não é só para mim que tem que dar passagem para todas as mulheres que estão na prova, se elas estiverem precisando passar. Né? Mais forte. Independente de que posição ela está, independente se ela é conhecida ou não, não interessa. Se ela está pedindo passagem, é porque ela está mais rápida do que você. E não interessa se ela é mulher, se ela é homem, você tem que dar passagem. Isso é da ética do esporte, né? Porque foi uma coisa que eu percebi isso lá no Mundial. Até a Jazz, a gente estava junto na prova, no Mundial Master, que nós fomos, né, esse último que eu fui com ela, não esse ano, né, o ano passado, lá na Europa. Isso, para você, não é coisa do Brasil, isso é mundial. Tinha os homens na frente com bastão, subindo, e era uma montanha, precipício dos dois lados, não tinha como você dar uma rateadinha assim para o lado, tal, não tinha como. Você tinha que ir atrás das pessoas, e se não te dessem passagem, mas tipo, daria para o cara um pouquinho para você passar. Mas não, a gente grudada, quase tomando bastão na cara mesmo, e eles não davam. Chegou um momento que aí nós conseguimos, meio nós duas, fazer uma jogada de equipe ali, abrir um pouquinho a trilha, a gente conseguiu dar um contorno por fora neles, eram uns dois caras, e aí a gente seguiu. Mas eles não davam passagem. A gente estava na seleção com a gente também, a Rita de Cássia, que é lá do Espírito Santo, ela estava um pouco mais para trás, aí a gente ficou muito chateada, porque no fim ela não conseguiu finalizar a prova, porque ela perdeu muito tempo e acabou sendo cortada, mas porque ela perdeu tempo por quê? Ela é uma ótima corredora na categoria dela, mas ela perdeu tempo exatamente por isso. No começo da prova, nesse mesmo trecho que nós ficamos também presas lá,
Os caras não deram passagem, ela perdeu muito tempo naquela subida. Quando chegou lá para frente, ela acabou sendo cortada, que ela não conseguiu alcançar o tempo que ela precisava para passar naquele trecho. Mas porque os caras não respeitaram de dar passagem para ela. Então, assim, a Goretinha também já falou para mim que não respeitaram. Olha o absurdo, por ela ser mulher e por ela ter mais idade. Também não respeitaram ela. Tipo, o que você está fazendo aqui com essa sua idade? Você tinha que estar em casa. Falaram para ela no meio da prova. Eu achei isso absurdo, é um negócio inacreditável. Pensar que pessoas que estão praticando o mesmo esporte que você pensar são pessoas... não que nós somos diferenciados, mas, digamos, sei lá, a pessoa tem uma cultura um pouquinho melhor, digamos assim, de respeito, né? E não tem respeito nenhum, porque para falar isso para uma pessoa falando que você tem que estar em casa e não aqui porque você não tem idade para estar correndo, meu Deus, né? É um absurdo. E não é um caso isolado. Teve uma KTR em Campos que uma aluna minha ouviu algo parecido, né? O cara falou, o que você está fazendo aqui? Né? Porque ela pediu passagem também, e aí... Pô, você não teria que estar aqui. Então, assim, é uma coisa que me revolta. Nossa, me dá até enjoo, sabe? Me revolta. A minha vontade, quando eu escuto esses relatos, falar assim, mostra pra mim quem que é. Né? E falar assim, um cara desse não tem que estar nessa modalidade. Na verdade, não tem que estar em modalidade nenhuma. Tinha que ser banido do esporte, não né? Não tem que estar em modalidade nenhuma, porque com esse tipo de pensamento, você dá preferência, é como dirigir um carro. Né? Se eu estou dirigindo, muitas vezes eu estou ali na esquerda, ali, aí eu olho no retrovisor, não me interessa se ele está acima da velocidade, mas eu percebo que ele está numa velocidade maior que a minha. Eu dou passagem. Sim. Eu não vou ficar ali segurando, porque um cara desse pode causar um acidente, pode ter alguma coisa. Então, eu estou sempre dentro da velocidade. Mas se eu percebo que ele está numa velocidade maior, eu vou dar passagem. Né? Isso deveria acontecer sempre na trilha, sim, porque prevalece quem está melhor, quem treinou mais. Sim, né? sim. Mas a gente vai evoluir ainda, precisa evoluir. Como ser humano, na verdade, não é nem como atleta, né? É evolução como ser humano. Verdade. Educação, né? Mariana, o papo está excelente, está muito bom. Vamos falar sobre o futuro. Vamos. Já que você deu algum spoiler ali atrás, eu gosto de novidade, eu gosto de coisas assim que ninguém está sabendo. Nem eu sei do meu futuro, meu Deus. Então eu vou colocar o Luiz aí, eu vou perguntar, ele deve saber de algumas coisas, ele projeta, ele fica desenhando ali as provas. Eu vou levar a Mariana aqui, eu vou falar para ela ir para cá. Fala para a gente o que você planeja para o futuro em relação à prova, à distância. Você já falou que tem algumas provas que você gostaria de fazer, África e tal, mas o que você projeta aqui dentro do Brasil? Ai, dentro do Brasil. A minha fisio me mata, né? Cada vez que eu chego, porque eu falei... No começo desse ano, eu falei para ela que eu não ia fazer mais distâncias longas. Falei porque, não sei se você lembra, no começo do ano eu fiz o VK da Jaraguá, ganhei lá até. Então, assim, eu gosto desde um VK, que é uma loucura, rápido... Opa, desculpa. Rápido, tal, e sensação de morte, e depois passa. Como gosto também de um sofrimento intenso por mais de 10 horas de corrida. Então, eu falei para ela, não vou mais fazer, vou fazer só VK. O ano que vem vou fazer, sei lá, vou pegar umas 5 provas de VK, vou fazer VK. Mas aí, assim, aí a gente vai para La Mission, né? Tem toda aquela emoção. E aí, assim, não sei, eu tô já com umas ideias aí, talvez fazer... Vou pôr algumas provas mais rápidas, longas, mas mais rápidas. Quero fazer algumas provas na região lá. Esse ano, no começo do ano, ia ter a UMCC, que é outra Monte Caravaggio, né? Eu vi. E aí não teve, infelizmente, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eles transferiram para março do ano que vem. Até meu medo era de estar junto com a Indomit, né, da Pedra do Baú, porque eu fui esse ano a primeira vez para a Indomit Pedra do Baú e fiquei com um gostinho de quero mais. Apesar de ser uma prova no começo do ano, e no começo do ano, para mim, é bem difícil, que eu não rendo tão bem assim, porque eu estou encaixando ainda, que eu peço uns dias de folga, né? Pelo menos uns 15, 20 dias eu fico ali só fazendo o que eu quero. E aí eu quero fazer essa UMCC lá para fazer esse travessia de Caravaggio, esse caminho de Caravaggio, que é uma prova mais corrível, de estradão. Sai um pouco do meu conforto, porque eu gosto de trechos técnicos, gosto de escalaminhada, gosto de subir em picos, mas quero ir para ela. Já confirmei ali. Ainda nesse ano eu vou fazer uma prova de estradão, que é do mesmo organizador lá, que é o Desafio do Padre, que eu vou fazer lá também pelas estradas do Rio Grande do Sul, lá de 57 quilômetros, vai ser no comecinho de novembro. E no ano que vem, Caravaggio, provavelmente volto para Indomit.
Aí, Terras Altas, até pela premiação, me chamou muita atenção a prova. O João esteve aqui. Então, eu tô de olho nela, sim. Provavelmente vou colocar no calendário. Não sei que distância ainda, aí vai depender do momento. Se vou para mais longa ou se faço a intermediária de 30 e poucos, né, que é lá. Provavelmente voltarei para La Mission. Olha, talvez não. Talvez não, né? Eu acho que tem um OCC aí nesse meio. Será que tem um OCC? Putz, ser Olha. top 3 nessa prova vai ser... Olha, eu sou um visionário, eu consigo enxergar um pouquinho além. Tem um OCC, só que dia 6 de outubro, 5, 6 de outubro, tem a Cavalo Branco, né? Pois é. E aí? Olha, tem muitas E aí, possibilidades. então, eu vou deixar aqui no mistério, eu não sei ainda. Tem OCC, Cavalo... Vou ter que escolher uma das duas, porque é muito perto, né? Tem muitas possibilidades ali, mas talvez o OCC vai ser um bom treino para... Para Cavalo Branco. vai E ser grana, será que eu vou ter um patrocinador? Se eu tiver um patrocinador que me banque para Chamonix e depois para o México, Já vamos começar já vamos fazer a campanha com aqui. esse episódio aqui, começar ali, pedir um apoio, né? A gente coloca tudo, a gente faz a rifa e coloca tudo em treinamento, Sim. né? É ele que se vire. Coloca Ele tudo, que se vire. 2 meses de assessoria, personal, corrida de rua, corrida de montanha, vamos colocar. Ele que se vira, eu não quero nem saber. Não coloque a parte da nutrição. Não, porque eu preciso treinar, não vai dar tempo de ficar fazendo dieta. Muito bom. Mariana, o nosso papo tá excelente, a hora se foi, né? A gente precisa entregar aqui no horário, porque o Gustavo, ele desliga ali o botão. O Gustavo tá no trabalho E técnico. a gente fica mudo. E aí, depois você fala assim, ué, mas eu falei tanto, o que aconteceu? Não é que dá o horário, ele desliga ali o botão, assim, então... Deixa tudo escuro. Tem que terminar no limite, né? Mariana, para finalizar, não é uma pergunta, mas fale para as mulheres que estão em casa ainda, né, nos ouvindo, sentada no sofá, fale para elas que elas podem estar onde elas quiserem estar. Podem. E você é uma grande inspiradora de muitas mulheres, assim como você tem as suas inspirações, tem muitas mulheres que inspiram em você. Fale com elas aqui olhando para essa câmera. Então, estejam onde vocês quiserem, seja o esporte que vocês quiserem praticar. É claro que eu vou sempre querer que vocês vão para a montanha, até para ajudar na preservação do meio ambiente. Então, assim, correr na montanha é bom demais, correr em trilha é bom demais. Eu acho que independente da distância que você fizer, correr na trilha dá mais liberdade, a gente se sente mais livre, né? Então, assim, esse é o recado. Levante do sofá, dê o primeiro passo, corra os seus primeiros 5 quilômetros, que seja, o primeiro quilômetro que seja, né? Faça a sua primeira trilha. Tem gente que nunca fez uma trilha, não sabe a sensação de entrar numa trilha. E não tenha medo dos bichinhos, não, que vão ter na trilha, porque os seres humanos são piores. Verdade. Encontrar um bichinho é o de menos. Mas é isso, assim, na verdade, o meu incentivo é isso, é para mostrar que tudo é possível. Vai pensar que 10 anos atrás, sei lá, 7 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer uma prova de até 80 quilômetros e chegar onde eu cheguei. Então, né, tudo é possível, acho que para todo mundo. É só ter a cabeça boa e cuidar do corpo também. Se você cuidar do corpo e ter a cabeça boa, você vai onde você quiser. Essa era uma pergunta que eu ia fazer e não fiz e vou fazer agora, dá tempo. A pergunta era a seguinte, a gente sempre fala muito da parte física, né? Mas como que é a mente de um atleta de endurance, de uma mulher? Então, eu já fui muito ansiosa, já perdi prova por ser muito ansiosa e sair mais louca do que deveria e quebrar lá no meio da prova. Então, de uns 2 anos para cá, eu venho trabalhando isso. Meditação, que eu achei que eu nunca ia conseguir meditar na minha vida. Aí eu tive um apoio na época. Hoje ele não me ajuda mais, mas eu falo para ele que ele é um psicólogo do esporte, ele é lá de Brasília. A gente fez algumas sessões online, ele me ajudou muito no Mindfulness. E até hoje, assim, chega a semana de prova, eu entro lá no Mindfulness, faço direitinho as meditações, meditação guiada, ouvindo a voz dele para seguir direitinho as respirações, cuidando da respiração. E a cabeça no meio do endurance vai longe.
vai longe. Tem momento que eu me pego, não na hora do rally ali, da competição, mas se você está num momento mais tranquilo, eu penso, sei lá, penso nos meus cachorros em casa, penso no próximo treino, eu tô aqui nessa prova, tô sofrendo assim, eu penso, putz, próxima vez vou fazer um treino tal para melhorar isso daqui. Bem doida, né? Porque tô lá sofrendo e já tô pensando no próximo treino. Mas acontece isso também. Sozinha é mais complicado. Quando eu tô no treino sozinha, aí é muita atenção para todo barulho que eu escuto, mas eu fico aliviada, como eu falei, barulho de bichinhos, eu fico mais tranquila. Eu não gosto quando é um barulho que eu acho que não é de bicho, que é de ser humano, mas geralmente é de bichinho, então tá tudo certo. Mas é isso, assim, respiração. Acho que cuidem da cabeça fazendo meditação, acalmar o corpo, apesar de ser um esporte com muita... Você precisa de muita energia, muita explosão, assim, acalmar a mente, assim. Eu acho que respiração e meditação me ajudou muito, tem me ajudado, e eu indico para todo mundo. A prática do Mindfulness, que eu não conhecia, e o Pedro Lobo, lá de Brasília, me ensinou, e eu sigo até hoje. Muito bom. Onde encontrar a Mariana Scarpelli, a nutricionista, deixe aí o contato. Também fale da assessoria aí. Animal Runners. Animal Runners. E dos seus parceiros, fique à vontade. Sim, bom, a nossa assessoria, né, que eu me incluo, é Animal Runners, @AnimalRunners no Instagram. Eu tô lá também, @mariana.scarpelli. Meus treinos, dicas de nutrição, estou sempre fazendo alguns vídeos, dicas nutricionais, respondo direct se me perguntam alguma coisa, tanto de nutrição quanto de corrida. Às vezes me perguntam de dicas de tênis, eu nem sempre consigo dar direito, porque eu não sou especialista em tênis, aí eu passo para o marido, ou pergunto para ele e respondo. Ou quem for para a Praia do Rosa, para Garopaba, pode me encontrar por lá também, dá um toque, fala e... passa lá, talvez me veja correndo na praia. Tem gente que já fala, eu vi você passando pela praia. Os meus parceiros, agradecer demais a Mombora, que acho que hoje é o meu principal apoiador, que está me ajudando também a ir para Paraty. Vamos estar com um time gigante lá, o time Mombora, mais uma vez em Paraty. A Vegan Whey, que está comigo desde 2018, com proteínas veganas e leveduras nutricionais, que, aliás, é um tempero que depois eu te passo, que é para conhecer, que tem saborzinho de queijinho. Ai, que delícia. Para colocar nos patezinhos e dar um sabor mais gostoso para as comidas veganas. A DV Force, que esse ano começou a me vestir para as provas. Meus físios queridos, a Gabi, o Heitor, lá do CAI Pilates, do Vital Studio Pilates. E é isso, né? Pelo amor de Deus, não estou esquecendo ninguém. A DV Mombora. Tem uma colinha aqui. A DV Mombora, Animal Runners, Vegan Whey, Vital e CAI Pilates. É isso aí. É isso. Mariana, mais uma vez, muito obrigado. E eu que agradeço. O meu agradecimento e de todos os brasileiros, porque a gente que fica aqui no Brasil, quando tem alguém nos representando lá, seja no Sky, seja no Trail, a gente acaba torcendo muito e tendo um orgulho enorme. E quem é da modalidade sabe Sim. o quanto vocês se esforçaram para estar ali, como que foi difícil. Então, saiba que é um orgulho muito grande para todos nós. E volte sempre. Vamos marcar da próxima vez também com o treinador. Aí vamos colocar o treinador sentado aí. Sim. Aí vamos conversar umas 4 horas. Vixe, vai ter que alugar dobrado aqui. Vamos conversar umas 4 horas. Que ele fala, viu? Mais do que eu. Mas foi muito bom mesmo ter você aqui com a gente no podcast na montanha. Eu falo que eu tenho um orgulho enorme, assim, né? Sem querer ser muito saudosista, mas de ter um programa... eu tenho praticamente a mesma quantidade de mulheres e homens como convidados. É verdade. Então, assim... que eu acompanho, vejo, tem muita mulher aqui. Eu falo, cara, é porque a gente vê... Eu escuto podcast, eu assisto, eu vejo muita coisa... Muito homem, muita coisa masculina. Eu falo, gente... Se o mundo fosse só com homens, seria muito chato. Né? Então, a gente precisa equilibrar isso. Então, eu tenho um orgulho enorme e cada vez mais tem passado por aqui mulheres extraordinárias como você. Obrigado. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Valeu? Obrigado.
ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.